E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre migrações. O ser humano, ele procura uma vida melhor a todo momento. E para isso, ele está o tempo todo se deslocando, à medida que existe em algum lugar algo que ofereça essa vida melhor. Por isso que o ser humano, desde os primórdios, ele busca essa migração. Se pensarmos no contexto histórico do Brasil, nós já fomos um país de imigrantes, emigrantes, e atualmente o curso da emigração está diminuindo e estamos novamente passando por um processo de receber pessoas de outros lugares. Mas o que é isso? Imigrantes é aqueles que chegam a um determinado lugar. Emigrantes são aqueles que saem de um determinado lugar. O Brasil, ali por volta do final do século XIX, início do século XX, recebeu uma grande quantidade de imigrantes, de pessoas que chegaram até o Brasil, europeus principalmente, fugindo de guerra, fugindo de crises econômicas, em busca de uma vida melhor e encontraram essa possibilidade de ter uma vida melhor no Brasil. Muitos japoneses, alemães, italianos, espanhóis, portugueses vieram até o Brasil e passaram a trabalhar na questão agrária, em fazendas, principalmente em fazendas de café. Muitos japoneses se estabeleceram ali na parte do Paraná, italianos na parte de São Paulo, além de outros imigrantes que chegaram ao Brasil para desenvolver o comércio. Então o Brasil, ali no final do século XIX, início do século XX, recebeu uma grande quantidade de imigrantes. Além disso, o Brasil ele passou a ser considerado, principalmente ali na década de 80, na década de 90, um país de emigrantes. Ou seja, brasileiros que estavam saindo aqui do nosso país em busca de uma vida melhor em um outro país. Muitos motivados por uma vida econômica melhor. Foram vários os brasileiros que saíram, esses emigrantes saíram daqui do Brasil e foram, por exemplo, para os Estados Unidos, ou para o Japão, ou para um país europeu. Vários foram os brasileiros que fizeram isso, que foram trabalhar, foram ganhar suas vidas em outros países. Isso na década de 80, quando o Brasil passava por um período de crise econômica fortíssima, e na década de 90 também, essa crise, inflação, desemprego, vários foram os brasileiros que foram buscar uma vida melhor em outras localidades, principalmente os Estados Unidos. Vocês verão daqui a pouco que atualmente nós passamos por um processo de migração de retorno, que motivados pela crise econômica mundial de 2008, vários são os brasileiros que estão retornando aos seus lares, aos seus países de origem. Então, nós migramos por essa vida melhor. Esse é o real, principal objetivo dessa migração. Pode ser por uma questão de trabalho? Pode. Pode ser por uma questão de estudo? Também, tá? Tipos de migrações. Nós temos, então, as migrações internacionais, que eu acabei de falar. E nessas migrações internacionais, nós podemos dividi-las entre sul-norte, norte-norte, sul-sul, norte-sul. Percebam que eu coloquei um asterisco nessa migração norte-sul. Extremamente importante, extremamente atual. Migração sul-norte. Típico de países subdesenvolvidos, desta parte sul, principalmente relacionada à América do Sul, que vão buscar uma vida melhor em países do norte desenvolvido. Exemplo, Brasil, década de 80, em direção aos Estados Unidos. Migração norte-norte, extremamente comum no bloco econômico da Europa, da União Europeia, onde pessoas saem ali, de um país da parte norte, de um país europeu, por exemplo. Um país europeu desta parte norte que é menos desenvolvido que um outro para onde ele vai buscar realizar essa migração. Migração norte-norte.
Migração sul-sul. Essa migração sul-sul acontece entre países que faz parte deste sul subdesenvolvido, onde pessoas saem de países com condições piores e vão para países, mesmo que em uma porção subdesenvolvida, está numa condição melhor. Exemplo, bolivianos que migram para o Brasil, colombianos que também migram para o Brasil. Existe essa migração na parte sul do nosso planeta e é uma migração de um país que está numa condição de uma condição pior para uma condição melhor, mas os dois na mesma parte. Muito comum entre bolivianos e brasileiros. Agora, eu quero deixar bem claro que quando eu estou falando de sul subdesenvolvido e norte desenvolvido, é claro que existem exceções. Se nós considerarmos a Austrália em sua parte sul, nós temos uma exceção por ser considerado um país desenvolvido. Então isso foi só uma terminologia que foi feita para configurar uma parte que é desenvolvida de uma parte subdesenvolvida, mas é claro que respeitando as exceções. E essa migração norte-sul, eu busquei colocar um asterisco nela, por quê? Porque é uma migração extremamente atual. Essa migração norte-sul foi a que eu acabei de falar a respeito da crise econômica mundial de 2008, 2009. O mundo, com aquela crise imobiliária, que teve início ali nos Estados Unidos e passou a se expandir para outras partes do mundo, o mundo, a partir desta crise econômica mundial e países desenvolvidos, exemplo, Espanha, exemplo, Portugal, Itália, que estão passando por momentos difíceis por conta dessa crise, muitas são as pessoas, muitos são os brasileiros que foram para esses países ali na década de 80, 90 e que estão retornando. Nós podemos colocar aqui, nesta migração norte-sul, como uma migração de retorno. Vários foram os brasileiros que buscaram a sua vida, uma vida melhor, saindo do Brasil e indo, por exemplo, para a Itália. Só que aí, recentemente, a partir de 2008 principalmente, muitos brasileiros estão retornando porque já não estavam conseguindo mais essa vida tão sonhada em um outro país. É a chamada migração de retorno. Migração proveniente, eu coloquei dessa maneira aqui, ó, norte-sul. Porque nós não podemos somente colocar esse exemplo dessa migração de retorno, mas também por conta da crise econômica mundial, vários são, vamos citar exemplo aqui dos portugueses. Os portugueses que estão saindo desta porção norte e vindo para o Brasil, nesta porção sul, que é considerada hoje uma economia em crescimento, uma economia emergente, que pode ter uma oferta de serviços que atualmente não está acontecendo em Portugal. É um exemplo. Nós temos também outros tipos de migrações. Agora, pensando nas migrações internas e levando em conta o contexto histórico do Brasil, nós temos um tipo de migração, um fator que motivou um tipo de migração a partir das áreas de fronteiras agrícolas. Antigamente, na década de 50, 60, até um pouco antes também, muitos fazendeiros, muitas pessoas, principalmente do sul e do sudeste, quando falavam a respeito do cerrado, falavam que o cerrado era o primo pobre da vegetação brasileira. Que o cerrado era uma terra, era uma área, uma vegetação, que existia uma terra que nada dava, que não iria colher bons frutos nessa terra, nessa área da vegetação do cerrado. E daí, a expansão para essas áreas do cerrado era mais complicada, as pessoas ficavam mais concentradas, quem estava mexendo com essa área agrária, mais no sul e no sudeste. Foi então que, a partir, sobretudo, da construção de Brasília, sua finalização ali na década de 60, que várias pessoas foram atraídas a vir para essa área da vegetação do cerrado, para essa área mais central do Brasil,
e habitar mais essa região e descobrir que essa região também pode ter um benefício ali para certas plantações. Tem até um verso de um poema que é bem interessante que fala assim: nem tudo que é torto é errado. Veja só as pernas do garrincha e os troncos do cerrado. E as pessoas elas passaram a entender que nessa área aqui do cerrado, apesar de ter um solo mais infértil, um solo que é considerado ácido, rico em alumínio, que também é possível de ter uma plantação nessas áreas. Então foram várias as pessoas provenientes, principalmente da região sul e sudeste, que migraram e realizaram esse tipo de migração interna motivado por essa área de expansão das fronteiras agrícolas. Várias foram as pessoas que migraram ali da região sul e sudeste e que vieram até a região centro-oeste, que é a área de maior concentração do cerrado. E passaram a desenvolver uma economia agrária nessa região. Então esse foi um fator que ali na década de 60, na década de 70, aumentou essa migração interna para a área central brasileira. A possibilidade de fazer uma plantação em áreas que até então eram tidas como pobres. Ok? Nós temos também um exemplo claro de migração e que fez aumentar a população nas cidades em relação à população no campo, é o chamado êxodo rural. Êxodo rural é a migração de pessoas do campo para as cidades. Só que nessa migração chamada de êxodo rural, alguns problemas aconteceram, provenientes sobretudo da chamada macrocefalia urbana. E o que é isso? O que significa essa palavra macrocefalia urbana? Isso é um inchaço populacional, inchaço das pessoas nas cidades. E isso aconteceu muito ali na década de 70, onde várias pessoas passaram a migrar do campo e foram até as cidades. Provocaram esse inchaço populacional, essa chamada macrocefalia urbana. E mais, alguns outros problemas passaram também a existir. Por quê? Porque as pessoas ali do campo, elas não tinham uma qualificação suficiente. Migraram para as cidades porque tinham perdido espaço para as máquinas, porque eles estavam sendo esses trabalhadores que realizavam essa atividade manual, cada vez mais eles estavam perdendo espaço para as máquinas que chegavam no campo, perdendo terras para grandes proprietários, como por exemplo, citando a parte aqui da fronteira agrícola, aquelas pessoas que vieram da região sul e que tomaram espaço de pequenos agricultores. Logo, essas pessoas passaram a migrar para a cidade em busca de uma vida melhor. Só que aí que está o problema. Como essas pessoas não tinham qualificação, elas encontraram muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Dessa forma, várias foram as pessoas que ficaram desempregadas. Aumentou o índice de moradias irregulares, de favelas, o desemprego, a criminalidade. E esse inchaço populacional, o aumento das pessoas nas cidades, aumentou cada vez mais. E a série de problemas provenientes, sobretudo, de uma política urbana fraca, de poucas leis que amparassem esses trabalhadores rurais, programas governamentais para inseri-los no mercado de trabalho, esses trabalhadores, consequentemente, ficaram à margem da sociedade. É claro que não todos, mas uma parte considerável acabou sendo vítima dessa migração feita de forma desordenada. Êxodo rural, migração campo-cidade. Nós temos um outro tipo de migração que é chamado de transumância ou uma migração sazonal. Essa migração chamada de transumância ou migração sazonal é uma migração relacionada a períodos do ano. Como assim, períodos do ano? Vamos citar dois exemplos interessantes. Tem um trabalhador lá no sertão nordestino que está passando por um momento difícil. Ele vai buscar uma vida melhor em uma outra localidade. Ele é acostumado a cortar cana na região sudeste. Ele vai para a colheita dessa cana de açúcar no período que é aquele período para fazer essa colheita. E assim que terminar essa colheita,
o trabalhador ele vai retornar para sua casa. Então percebam, foi relacionado a um período do ano. Ele realizou o seu trabalho num período de 3, 4 meses e retornou após aquela colheita da cana-de-açúcar. Outro exemplo, trabalhador que sai da sua localidade e que vai para uma outra localidade numa temporada de férias, no litoral nordestino, por exemplo. Ele vai vender óculos no litoral nordestino. Assim que terminar aquela temporada de férias, aquelas férias escolares, por exemplo, de dezembro, janeiro, quando o lucro passa a ficar menor, ele vai retornar para sua casa. Então foi uma transumância ou uma migração sazonal, em decorrência de períodos do ano. Nós temos também a chamada migração pendular. A migração pendular é uma migração que acontece entre cidades próximas ou entre uma periferia, centro e vice-versa, entre localidades distantes uma da outra. O que é essa migração pendular? Deslocamento diário do local de residência ao local de trabalho ou estudo. Ou seja, o trabalhador está em uma cidade, desloca até uma outra cidade que é o seu local de trabalho e após realizar o seu trabalho ele volta para a sua cidade de origem na sua residência. É como se fosse o pêndulo de um relógio. Ele vai e volta diariamente ou quase diariamente. Isso é exemplo de uma migração pendular. E essa observação aqui trata a respeito da migração de retorno que já foi falado anteriormente, que vários são os brasileiros que estão retornando aos seus lares motivados pela crise econômica mundial. Ficar bastante atento a isso porque está sendo muito falado. Ok? Pessoal, é isso aí. Até a próxima.